Homem rico troca mensagens com uma mulher pobre, e sua namorada começa a suspeitar dele, mas ela não suspeitava do que estava por vir, era bem pior. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Luana nasceu em uma família humilde e com poucos recursos. Os pais de Luana sempre tiveram que trabalhar muito para terem dinheiro. Seu pai trabalhava como segurança manhã e noite em dias alternados, em 2 lugares diferentes para ajudar a manter sua família. Havia dias que Rodolfo, pai de Luana, não via a própria filha. A mãe de Luana, Maria, trabalhava em casa como costureira e fazendo marmitas para vender. A vida era muito puxada e corrida para o casal, por isso Luana, mesmo quando era muito novinha, ajudava sua mãe com as marmitas e nas entregas das encomendas de comida e roupas. Do outro lado da cidade, ao mesmo tempo e na mesma época, tinha uma família que não passava por nenhum problema financeiro e o dinheiro fluía como água na torneira para eles. O jovem filho do casal se chamava Pietro, e ele nunca soube o que era dificuldade na vida. Seus pais eram grandes empresários. Luiz Felipe, seu pai, tinha uma grande empresa de segurança e gerenciava tudo à distância, pois tinha funcionários de confiança que faziam isso para ele. A vida de Luiz Felipe sempre foi bem despreocupada, pois sua fortuna já vinha de família, e isso o deixava sem um pingo de preocupação. A mãe de Pietro, Carol, também era filha de família rica, e ela estudou no colégio mais caro que o dinheiro poderia pagar, além de ser formada e uma renomada empresária do ramo da moda. Carol e Luiz Felipe se apaixonaram jovens e se casaram em uma festa que foi de fazer inveja a todos e foi noticiada em vários jornais do país. Pietro vivia uma vida de príncipe, nada o preocupava, pois ele tinha tudo nas mãos, e o que não tinha seus pais lhe davam. Os anos passaram e Luana já estava com 14 anos, a vida dela e de seus pais não havia mudado muito, mas melhorou um pouco pois ela conseguia ajudar mais em casa, fosse costurando com sua mãe ou fazendo as marmitas e as entregando. Seus pais proibiram ela de trabalhar demais com eles, pois queriam que ela ficasse mais focada em seus estudos, mas mesmo assim ela fazia o que podia para ajudar. Inclusive, Luana vendia bolo no colégio onde estudava, pois assim ela conseguiu um dinheiro extra, trabalhando de uma forma que não atrapalhasse seus estudos. E esse pequeno detalhe de produzir e vender bolos começou a fazer toda a diferença na vida de Luana, pois seus bolos eram deliciosos, a mocinha tinha um dom e uma habilidade incrível para fazer bolos. Se ela levasse apenas um bolo para o colégio, faltava pedaço para quem queria. A diretora do colégio adorava Luana por ela ser uma moça esforçada e trabalhadora, mesmo sendo tão jovem, devido a isso ela começou a apoiar mais a mocinha. Em uma conversa com Luana e sua mãe, a diretora propôs que os bolos de Luana fossem vendidos na cantina do colégio, pois ela conseguiria vender mais de forma automática. Porém, mãe e filha teriam que trabalhar um pouco mais por um tempo devido à grande procura por seus bolos na escola. Então, Luana e Maria decidiram fazer um teste para ver se isso daria mesmo certo, pois mesmo Maria sabendo que os bolos eram deliciosos e da habilidade de sua filha, ela não queria sobrecarregar a garota com isso e nem dar falsas esperanças a Luana. Quando chegaram em casa, mãe e filha contaram tudo para Rodolfo, que achou a ideia bem interessante, e como era seu dia de folga, ele decidiu ajudar sua esposa e filha, para que assim eles dobraram a quantidade de bolos que a diretora pediu para a cantina, por conta e risco de Rodolfo. No dia seguinte, pela manhã cedinho, antes de ir trabalhar, Rodolfo ajudou Maria e Luana a levarem as encomendas. A diretora olhou surpresa e adorou tudo aquilo, pois era o que ela pretendia, ela só não queria sobrecarregar Luana e sua mãe. Luana estudava em período integral, e no decorrer da manhã, ela ficou ansiosa e com medo da maioria das pessoas não gostarem de seus bolos. Então a hora do recreio chegou, e Luana foi até a cantina do colégio e ela foi devagar, pois ficou temerosa e preocupada. Uma professora viu Luana caminhando um pouco preocupada e decidiu lhe acompanhar até a cantina. Quando chegou lá, ela se surpreendeu, seus bolos estavam vendendo como água no deserto, aos poucos os alunos compravam e davam para um colega ou outro experimentarem, e isso fazia com que outros comprassem também. Luana ficou assustada com aquilo que estava acontecendo, e a professora disse para ela se acalmar,
pois os seus bolos eram um grande sucesso. A ideia da diretora era fazer com que os bolos de Luana fossem vendidos durante o dia todo, mas acabaram em 20 minutos e muita gente queria mais. A diretora ligou para a mãe de Luana, Maria, para que ela fosse ao colégio. Quando chegou lá, Maria não conseguia acreditar na felicidade, pois elas fizeram muito dinheiro em apenas um dia, mais do que o que eles próprios faziam por dia. A diretora tirou apenas uma parte irrisória para o colégio e deu o restante para a mãe e filha. A mãe de Luana, que nunca tira folga com facilidade, decidiu tirar uma, e ajudar na limpeza do colégio, enquanto as aulas acabavam para ir embora com sua filha para casa. Maria ligou para Rodolfo e ele ficou incrédulo com o que aconteceu, pois era muito dinheiro para apenas poucas horas de trabalho. Então ele, por ser um funcionário exemplar, pediu uma folga para ir buscar sua esposa e filha. Eles foram para casa e queriam dobrar a quantidade de bolos para o outro dia. Alguns anos se passaram, Pietro já estava na faculdade, e em uma festa de aniversário ele conheceu Soraya, uma linda jovem que cativou seu coração. Ambos tinham o mesmo nível social, e isso era o que importava para seus pais. Com o passar dos dias, Pietro e Soraya começaram a namorar. Eles pareciam ser um casal bem feliz e harmonioso. Todos os seus amigos e amigas apoiavam o relacionamento do casal. Assim, alguns meses passaram e Pietro e Soraya queriam comemorar 6 meses de namoro. Desse modo, seus pais decidiram fazer uma pequena festinha entre amigos próximos para tal ocasião e deixaram tudo sobre a responsabilidade de uma funcionária da casa. Seu nome era Marli, e ela iria fazer toda a pequena organização, mas ela tinha ouvido falar de uma família que faziam bolos deliciosos e que recebiam grandes encomendas. Todos recomendam os bolos da tal família, então Marli conseguiu o contato da família e ligou para eles. Longe dali, o telefone tocou, Luana atendeu e uma senhora chamada Marli encomendou um bolo decorado, que era o mais trabalhoso e caro do cardápio de Luana, que aceitou a encomenda que seria para 5 dias. A vida de Luana e de seus pais havia melhorado muito. Eles montaram uma pequena empresa em nome da mãe de Luana. O pai de Luana, Rodolfo, ainda trabalhava com segurança, porém, ele estava em apenas um emprego e cobria seus colegas no outro como freelancer, pois ele queria sempre ter uma segurança financeira para sua família. Maria, mãe de Luana, ainda era costureira, mas pegava menos serviços, pois ela também queria ter uma segurança financeira. Os pais de Luana exigiam que ela estudasse mais ainda, pois a faculdade era prioridade para ela. Além disso, eles queriam que ela descansasse mais, e contrataram 2 funcionárias para ajudar a família na produção dos bolos e um rapaz para ajudar nas entregas. Então, após conversar com Marli, Luana decidiu caprichar naquele bolo, pois ele raramente era encomendado devido ao seu valor e ao trabalho que dava, mas ela gostava de fazer ele. Luana terminou o bolo no prazo como sempre, e foi junto com um funcionário para realizar a entrega, para poder arrumar ele na mesa da festa de Pietro e Soraya. Quando chegou ao lugar, Luana ficou maravilhada, pois era uma mansão tão grande que ela mal conseguia ver tudo. Marli estava esperando e os levou pela entrada dos funcionários. Quando Luana e o outro entregador passaram pelo jardim, Pietro estava no jardim com Soraya. Luana educadamente passou por eles e lhe deu bom dia. Pietro sorriu e deu um bom dia de volta. Porém, Soraya ficou calada observando. Luana arrumou todo o bolo na mesa juntamente com o seu ajudante. Eles demoraram um pouco, mas Marli viu que tudo ficou perfeito e foi pegar o dinheiro para pagar a jovem, e seu ajudante retornou ao carro de entrega para esperar Luana. Alguns segundos depois, Pietro entrou na sala e viu que o bolo estava lindo e impecável. Ele se apresentou para Luana, que ficou um pouco sem graça, e um sorriu para o outro. Marli retornou e viu Pietro ali conversando com Luana e estranhou um pouco, pois Pietro não era de dar atenção a nenhum funcionário ou pessoa que não fosse do seu nível, devido aos ensinamentos de sua família. Porém, Marli não ligou para aquilo, pois estava cheia de tarefas para concluir e pagou Luana. Pietro disse que acompanharia a garota até a saída, mas ele a levou pela entrada principal da sala, sem se importar com nada nem ninguém. Luana achou sua casa incrível e nunca havia estado em um lugar como aquele antes.
Pietro explicou a ela que hoje ele e sua namorada fariam 6 meses de namoro, e que por isso aquele bolo havia sido encomendado, pois disseram que era o melhor da região. Luana ficou um pouco sem graça e apressou seu passo para ir até o carro e foi embora. Soraya viu que Pietro acompanhou Luana até o carro e perguntou por que tanta educação da parte dele. Pietro disse que agiu normalmente com ela, e que foi ela que fez o bolo do aniversário de 6 meses de namoro. Soraya ficou com um pé atrás com tudo aquilo, mas relevou e esqueceu o assunto. Assim que chegou em casa, Luana ficou muito pensativa no quanto aquele rapaz era legal e educado, e que casa maravilhosa era aquela. Ela contou tudo à sua mãe, e não parava de falar de Pietro, mas sua mãe pediu para que ela ficasse atenta para não cair em armadilhas do coração. Porém, Luana garantiu que gostava de Pietro, mas como amigo, pois ela nunca fez amigos na vida. Mesmo assim, sua mãe lhe advertiu bastante. A festinha de Pietro e Soraya foi bastante divertida e animada, mas Pietro estava um pouco quieto e pensativo em alguns momentos da festa, e quando ele provou do bolo que Luana havia feito, ele lembrou dela e ficou pensando nela. Soraya viu aquilo e provou do bolo também e disse que era o pior bolo que ela já havia comido na vida dela, mesmo que os convidados tenham adorado. Soraya fez uma cara de nojo que ninguém compreendeu e pediu para tirarem aquele bolo dali, mas Pietro não concordou e Soraya ficou com mais raiva ainda. Então uma pequena discussão começou entre os dois no meio da festa, onde na verdade quem brigava sozinha era Soraya, pois Pietro apenas observava calado. Soraya notou o papel que estava se prestando e ficou quieta, mas sem falar muito com Pietro. No fim da festa, todos haviam ido embora e Pietro perguntou o que foi tudo aquilo, e Soraya disse que nem ela mesma sabia e que preferia ir embora para casa. Quando Soraya foi embora, Pietro foi até a cozinha beber água, mas acabou achando o cartão de visita de Luana e pegou o seu contato. Por mensagem de texto, Pietro agradeceu pelo bolo e disse que estava delicioso. Em casa, Luana recebeu uma mensagem em seu celular, ela ficou responsável por receber as encomendas e viu que a mensagem era de alguém chamado Pietro. Luana ficou nervosa, mas respondeu agradecendo e se identificando como ela mesma. Pietro ficou feliz por algum motivo e perguntou se poderia salvar o contato dela, para que eles pudessem conversar mais e serem amigos, e Luana aceitou. Por vários dias consecutivos Luana e Pietro conversaram muito em suas horas vagas. Mas um dia quando voltava da faculdade com Soraya, Pietro recebeu uma mensagem de Luana e Soraya ficou com muita raiva e ela viu que eles dois estavam muito amigos conversando. Pietro então disse que era como ela mesmo disse. Eles eram muito amigos e nada mais além disso. Eles conversavam sobre tudo, mas eles se davam super bem como amigos. Porém, Soraya não era do tipo de pessoa que acreditava na amizade entre homem e mulher, e ela decidiu que quando chegasse em casa ligaria para Luana. Soraya telefonou para Luana e brigou feio com a moça. Luana se sentiu ofendida, pois ela gostava muito de Pietro como seu amigo e eles sempre deixavam isso claro um para o outro. Pietro não gostou nada da atitude de Soraya de fazer isso com Luana e preferiu dar um tempo no relacionamento. Devido a isso Soraya ficou mais zangada com Luana, mas com os dias ela viu que exagerou muito, pois se fosse para algo acontecer entre Pietro e Luana as mensagens já teriam mostrado isso há bastante tempo. Alguns dias depois, Soraya ainda se sentia culpada pelo modo como tratou Luana, então ela conseguiu descobrir onde ela morava e foi até a casa dela. Chegando lá, Luana ficou assustada ao ver Soraya, mas antes que Luana dissesse algo, Soraya falou que tinha vindo pedir desculpas e explicou os seus motivos. Soraya sempre foi muito insegura quanto a confiar nas pessoas, e isso fazia ela ser um pouco ciumenta, porém, ela sabia que exagerava muitas das vezes, e este foi um dos momentos. Devido a isso ela se sentiu na obrigação de pedir desculpas pessoalmente a Luana, e pediu para que ela um dia pudesse sair com eles dois. Luana ficou pensativa, mas aceitou, pois tudo o que ela queria era apenas amizade, e o mesmo ela garantia da parte de Pietro. Assim, o dia de saírem juntos aconteceu e foi um dia amigável. Luana não se sentiu como se estivesse segurando vela, pois ela foi bem acolhida pelo casal de amigos.
Luana e Soraya também começaram a ser mais amigas e a vida seguia bem deste modo. Certo dia, enquanto fazia bolos por encomenda, Luana passou mal e teve que ser hospitalizada às pressas. Ela ficou internada por alguns dias. Seus pais ficaram preocupados com o que poderia estar acontecendo, pois eles tinham funcionários e não deixavam sua filha se sobrecarregar demais. Pietro e Soraya foram até o hospital visitar sua amiga. Eles conversaram bastante e acalmaram Luana. Porém, ela teve que fazer uma bateria de exames que demoraram para sair. Finalmente veio a triste notícia: Luana tinha um problema de saúde raro e ela precisaria de um doador urgente, caso contrário ela não resistiria. Todos ficaram muito preocupados com isso, e Pietro e sua família começaram a ajudar na busca por um doador. Soraya e a família dela também se engajaram para ajudar Luana. A mãe de Luana e seu pai estavam terrivelmente preocupados e tristes, mas se mostravam fortes na frente da filha, para que ela não ficasse se sentindo mal. Luana se sentia fraca em casa e não poderia ajudar nas confecções dos seus bolos, então Rodolfo e Maria contrataram mais 3 funcionários para que ninguém ali ficasse com mais trabalho. O tempo ia passando e as chances de achar um doador para Luana iam ficando cada vez mais escassos. Porém, uma pessoa fez os testes e esta pessoa era compatível com Luana e poderia ser sua doadora. Todos ficaram felizes com a notícia, Luana ficou muito aliviada. Mas o doador não gostaria de se identificar, pois esta pessoa queria tentar fazer o bem sem que todos soubessem quem seria. A cirurgia aconteceu e Luana começou a se recuperar do seu problema de saúde. Porém, ela queria agradecer a quem quer que fosse que lhe fez esta boa ação. Luana suspeitava que poderia ser alguém próximo a ela, mas ela não queria que a pessoa se sentisse constrangida, então ela fez apenas um vídeo agradecendo isso que fizeram por ela, pois foi uma prova de bondade e carinho jamais vista antes por ela e sua família. Os anos passaram e nunca se descobriu quem foi a pessoa que fez a doação para Luana. Pietro e Soraya iam se casar e contrataram Luana para fazer seu bolo de casamento. Luana caprichou 10 vezes mais nesta encomenda, pois seria um presente para o casal. Em sua casa, enquanto fazia todos os preparativos do bolo, Marli, funcionária da família de Pietro, chegou à casa de Luana para conversarem. Luana ficou surpresa com a visita de Marli, pois ela raramente a via. Marli disse que apenas tinha ido lhe contar um pequeno segredo. Luana ficou pensativa e suspeitou que Marli era sua doadora e que ela salvou sua vida. Porém Luana estava enganada, pois a pessoa que tinha ajudado a salvar a sua vida foi Soraya, noiva de Pietro. Soraya sempre se sentiu culpada por duvidar da boa amizade que havia entre Pietro e Luana, e ela queria poder fazer algo um dia que lhe redimisse como eles dois. Mas não havia nada que ela pudesse fazer, então Luana teve este problema de saúde e Soraya fez os exames de compatibilidade e os resultados foram positivos. Assim, Soraya pode ajudar Luana e se sentir redimida com ela. Porém, a única que sabia disso tudo era Marli, que lhe ajudou a guardar segredo. Marli pediu a Luana que jamais contasse aquilo a Soraya, mas Marli sabia que Luana desejava muito saber quem era. Luana nunca suspeitou de Soraya, mas ficou eternamente grata por saber que tinha sido sua amiga que lhe ajudou daquele modo. Pouco tempo depois, no casamento de Pietro e Soraya, Luana abraçou Soraya e Pietro e lhes desejou toda a felicidade do mundo. E assim uma linda amizade entre 3 pessoas surgiu e durou até o fim de suas vidas. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.